Já esqueci. Todos chegaram? Quase todos. Vamos começar então esse segundo momento da aula. Nós estamos aqui estudando o sistema urinário, que é um sistema de filtragem do nosso corpo, e nós estamos agora conhecendo o que que tem dentro dos rins. Os rins a gente sabe que filtra o sangue, né? Então, ele, ao filtrar o sangue, ele vai produzir a urina, que é o resíduo, o que eu não quero mais. Ele ajuda a eliminar a quantidade excessiva de água e também de amônia, creatinina, né? Algumas coisas que a gente precisa de eliminar para não ficar intoxicado. O que eu Mas, vou tia, mostrar para você? a gente não vai continuar se o pessoal não ligar o vídeo, né? Verdade, né? Meu secretário disse, então eu concordo. Gente, abre o vídeo, Tá votado. tá Tem que abrir. botado. Vou Quem fazer greve. puder, por favor, tá? Enquanto isso, eu já vou mostrando aqui. Greve, greve. Bom, gente, Acho que eu senti uma leve Professora, indireta. eu não posso abrir minha câmera porque o não está funcionando, ok? tá bem, tá ok, Benjamin. Quem tiver dirigindo, no Ô, carro, né, fica Gívia, difícil. você tá aí com a foto sua, mas ela não tá representando muito bem você, não. Abre a câmera. Tem muitos secretários. Bom, gente, vamos voltar aqui para a aula, ó. Aqui eu tenho os rins abertos. Imagina que eu peguei aquele feijãozinho, cortei no meio, e ele é assim, desse jeito. Tem uma partezinha que é mais escura e tem uma parte que é mais clara, né? Então, e tenho vasos sanguíneos. Eu tenho a veia, que está representada em azul, e a artéria, que está representada em vermelho. Lembra lá do sistema circulatório, ok? Ah, as veias, elas vão levar o sangue venoso, o sangue que está cheio de toxinas, direto para o glomérulo, né? Para aquela cápsula glomerular, aquela bolinha que eu falei que parece uma romã. Então, ele vai, chega aqui, ó, e você vê que ele começa um monte de ondinhas, né? Aí tem aquela parte lá do proximal contorcido, e depois tem a alça de Henle, e aí ele passa por todo aquele caminho. Observem como que aqui, olha, o sangue, tá vendo? Então, um sangue meio roxo representado, né? Roxo, depois aqui, ó, parece que de um lado é azul e do outro lado vermelho. Por quê, gente? Esses são os capilares que vão trocar o sangue de venoso para um sangue arterial, um sangue filtrado, né? O sangue filtrado. Então, no que está vermelhinho, representado pelo vermelho, já é o sangue que passou pelo sistema renal e vai voltar para o corpo, tá? Sabem que existem pessoas que, por exemplo, na situação do diabetes, né? Da diabetes, ela vai perdendo a função renal. E aí, ela tem chances de entrar para um quadro que depende de máquina para fazer a filtragem. E aí, elas têm que fazer o que a gente chama de hemodiálise. Sabem o que que é hemodiálise? Alguém já viu Não alguém? sei muito bem, mas eu sei que minha bisa, ela fazia hemodiálise. Hum. Então, a hemodiálise, ela vai fazer o papel dos rins. Ela pega o sangue da pessoa, passa por uma máquina e essa máquina gigante faz o que o seu rim faria. E aí o sangue passa pela máquina e aí volta para a pessoa filtrado. Como assim? A pessoa vai ficar sem sangue? Ele vai circular pela máquina e vai voltar, ele vai ficar circulando. Ao invés de circular só Ô, aqui na professora. barriga dela, vai circular na máquina e voltar. Não fica sem, não vai tudo para lá e fica sem nada. Ele vai indo e Professora, voltando, indo e Ah, voltando. tá. Que horror. É muito triste, é meio sofrido mesmo. Pode falar, meu amor. você precisa falar alguma coisa? Você tá com a mão levantada? Como que eu abaixo a mão, Clara? As reações, aí você clica no reação, vai estar lá, levantar a mão, abaixar a mão. Pronto, a minha Foi. dúvida é se todo mundo está prestando Eu ia falar a atenção. mesma coisa.
A minha dúvida é, todos vocês estão entendendo? Sim. Sim, ok. Sim. Bom, Sim. gente, agora eu quero mostrar para vocês Sim. quando a gente pega uma peça para estudar na anatomia, né? Ela não fica rosinha mais, né? Vocês sabem que colocam formol e ela vai ficando assim meio amarronzada, mas dá para ver as estruturas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma dissecção dos rins, para você ver como que ele é, ok? Intervalo de 1 minuto até eu colocar o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma aulinha prática de anatomia e hoje nós vamos dissecar um rim. Esses rins são rins de porco, rins de suíno, que se assemelham com os rins do ser humano. Eles estão um pouco menores do que os rins dos humanos, mas a estrutura aí é basicamente a mesma. Então a primeira coisa que a gente observa aqui na superfície do rim é que ele tem uma membrana e esse rim aqui já está com a membrana um pouco solta, mas essa membrana ela é chamada de cápsula renal, que é uma camada aí de tecido conjuntivo que reveste os rins e ajuda a protegê-lo. Então aqui a cápsula renal tem uma parte aqui que já está sem, então essa membraninha aqui, ó, que fica bem aderida ao rim, é chamada de cápsula renal. Eu vou tirar ela aqui para vocês verem. Então, esta é a cápsula renal. Bom, então pronto. Agora o rim tá limpinho, sem a cápsula. E a gente vê que ele é um órgão que tem um formato parecido com um feijão, né? E ele possui faces, né? A face que é voltada para frente, chamada de face anterior. A face que é voltada para trás é chamada de face posterior. As duas pontas, né, a ponta superior e a ponta inferior, são chamadas de polos. Então, nós temos o polo superior e o polo inferior. E temos também as bordas ou as margens. Então, aqui a gente tem a margem lateral e a margem medial do rim. Nesse local aqui da margem medial do rim, a gente tem uma região por onde entram e saem estruturas, como vasos sanguíneos, por exemplo, e a própria pelve renal que vai formar o ureter aqui depois. Essa região por onde entram e saem estruturas dos rins, ela é chamada de hilo renal. E aqui a gente observa também o ureter, que foi cortado, né? O ureter, ele é o caninho que leva aí a urina que é produzida nos rins, dos rins até a bexiga. Então, nós temos 2 rins, de cada rim sai um ureter, e o ureter vai encaminhar aí a urina que é produzida nos rins, dos rins para a bexiga. Agora, a gente vai fazer um corte frontal aí do rim, para a gente observar quais estruturas a gente consegue identificar aí dentro dele. Já dá para a gente ver as principais estruturas aí da parte interna do rim. Ok, muito bem. Então, nós temos aqui, a gente consegue observar algumas estruturas nos rins, num corte aí frontal. Essas partes mais externas aqui dos rins, elas são chamadas de córtex renal, região cortical renal. Então, essas bordas, né, essas partes são chamadas de córtex renal. Essa região um pouco mais interna aqui, ó, é chamada de medula
renal. E é na medula renal que nós temos as pirâmides renais. Não sei se vocês conseguem ver que aqui nós temos regiões triangulares que estão mais vermelhinhas. A cor é levemente diferente aí dessa região aqui das pirâmides renais para o córtex renal. Então essas regiões mais ou menos triangulares que estão na medula renal, que tem uma cor diferente aí do córtex, são chamadas de pirâmides renais. Gente, nessa região aqui, tanto no córtex quanto nas pirâmides renais, nós temos néfrons, ok? É onde os néfrons se localizam e são eles que efetivamente formam a nossa urina. Depois que a urina é produzida nessas regiões, ela vai para uma estrutura chamada de cálice renal menor. E os cálices renais, eles estão aqui no finzinho das pirâmides. Essa região mais pontudinha aqui da pirâmide renal, ela é chamada de papila renal. E a papila renal, ela termina aí onde começa os cálices renais menores. Então, o finalzinho de cada papila renal é um cálice renal menor. Os cálices renais menores não dá para identificar muito bem aqui, mas os cálices renais menores, depois eles se reúnem para formar cálices renais maiores, e os cálices renais maiores formam depois a pelve renal, que posteriormente vai formar o ureter, que é essa estrutura aqui. Deixa eu separar um lado do outro do rim para ver se a gente consegue observar um pouquinho melhor. Então, aqui a gente tem as pirâmides renais, como eu falei, né? O córtex renal, na região da medula renal, as pirâmides renais. O finalzinho de cada pirâmide é Eu não a tô papila pegando nenhuma renal, pirâmide. que termina aqui no cálice renal menor, que são esses aqui, ó. Cálices renais menores, que se juntam depois em cálices renais maiores e que terminam na pelve renal, que é essa região, que vai formar posteriormente o ureter, que encaminha a urina do rim até a bexiga. Nesse rim aqui, além do ureter, eu tinha visto alguns vasos sanguíneos aqui também. Deixa eu ver se eu consigo achar algum aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, é um vaso sanguíneo. Muito bem. Dá pra ver, ó, que ele é uma estrutura cilíndrica, né? Bom, é isso aí, pessoal. Acho que deu pra gente observar bem aí quais são as principais estruturas anatômicas dos rins. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Não é rim, já. Eu queria saber o que que ela fez com aquele rim depois. Deu pros cachorros. Comeu. Gente, Que nojo. Os cachorros são dentistas, eles não comem porco. ai, é mesmo, é carne imunda. Deveriam, pelo menos, né, Samuel? É. Pois Então, é. ó, legal, né? Vocês viram que os rins, quando a gente parte lá, tem as pirâmides, que no finalzinho de cada pirâmide vai ter o cálice, porque vai formando o xixi e vai ali para o cálice, depois junta os cálices e forma um cálice grandão, depois junta todos os cálices e forma a pelve, e depois a pelve se transforma no ureter, tá? E é desse jeitinho que o seu xixi é formado, tá bom? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Tem algumas coisas aqui ainda na nossa apostila de hoje. Deixa eu ver. Não é, só por hoje é só, tá? Eu falei com vocês que a gente ia começar no caderno, mas não vai dar tempo, viu, gente? A gente faz semana que vem, ok? Queria falar com vocês sobre o volume de água que vocês têm que tomar, que tem muitas informações, mas recentemente eu estou fazendo um curso de interpretação de exames, e esse curso ensina a gente a olhar através de um hemograma. Vocês sabem o que que é hemograma? Hemograma é o É exame. um exame. Hum? É um exame. É o exame de sangue que vê como está o seu sangue,
Então, lá tem a parte vermelha, que estuda os glóbulos vermelhos, né, e tal. Tem a parte branca e tem o que mais? O que que tem no sangue? Vamos lembrar? Esses Glóbulos brancos, glóbulos soldadinhos. brancos, vermelhos, e tá Soldadinhos faltando aqui, um tipo de célula. São as Plaquetas. Isso, as plaquetas. No hemograma tem esses três. Então, tem lá a primeira série vermelha, tem escrito assim, eritrócitos, que é a mesma coisa que hemácias. Aí depois tem um monte de nome assim, HC, VHCW, tarará. Então, isso aí é a série vermelha, estuda os glóbulos vermelhos. A série branca vai estudar os glóbulos brancos, leucócitos, neutrófilos e tal. Aí, depois tem as plaquetas, né? Bom, o que que eu quero falar com vocês? Que através da quantidade de hemácias, eu sei quanto de água que você precisa de tomar. Num adulto, a quantidade por exemplo, de eritrócitos, ele não pode ficar muito condensado, ele não pode ficar muito concentrado, porque isso vai dificultar a circulação sanguínea. Então, ele tem que ficar fluido, né? Quando lá na série vermelha está escrito assim, VCW, aquilo ali tem que estar uma porcentagem abaixo de 13. Quando ele está com 13%, significa que o sangue está muito concentrado e precisa de beber mais água, tá? E a quantidade de células vermelhas, geralmente, depois eu acho que na aula que vem eu trago um hemograma para a gente olhar junto isso, tá? Que vai ficar mais concreto para vocês entenderem. A quantidade de bolinhas vermelhas, de células vermelhas que você tem no sangue, ela vai necessitar de uma quantidade de água. E aí depende de cada pessoa, né? A quantidade de glóbulos vermelhos que uma pessoa tem não é igual da outra. E aí depende, por isso que varia a quantidade de água que cada um tem que tomar. Mas depois de terminar essa aula aqui, é importante, ó, você já vai lá, bebe um copão d'água, fala assim, ó, meus rins vão precisar filtrar, tirar todas as impurezas do meu corpo, e eu preciso de usar os meios que Deus deu para isso. Se os seus rins não trabalham bem, sabe quem vai ficar sobrecarregado? A sua pele. E aí você vai começar a ter mais problemas no fígado, na pele, vai começar a ter mais Pele ressecada. pele ressecada, Também acho que espinha, deixa também com ruga, não sei. tá bom? Porque um órgão de eliminação do corpo depois da urina é a pele, é a transpiração. Tá bem, gente? Alguma dúvida? Seu curso é online? Oi? Esse curso é online? Foi online. Uhum. Meu pai tá fazendo. Ah, então depois ele vai virar professor também. Oi, Rai. Mas alguém tem pergunta? Deixa por último. Deixar a sua pergunta por último? Tá bom, então, enquanto você deixa aí a sua pergunta em stand-by, eu queria falar com vocês uma coisa, que eu não esqueci da avaliação do sistema digestivo, né? E a gente pode usar metade da aula que vem para fazer a avaliação. Para vocês, assim, ó, gastarem um tempinho dando uma estudadinha no que a gente te passou do sistema digestivo. E aí vocês fazem o que eu quero propor são 20 questões de múltipla escolha e uma de escrever, ok? E eu já vou deixar o gabarito para depois que fizer a provinha, aí na semana que vem, a gente gasta o quê? Uns 25 minutos, vocês conseguem fazer essa prova, e nos outros 30 a gente. Vai ter que dia a aula. Oi? Que dia vai ser a aula de semana que vem? Aí semana que vem já volta tudo ao normal. Tudo bem? Tudo. Ok? Ah, não, mas aí assim, o pessoal da tarde, depois eu vou conversar lá no grupo para ver se a gente consegue regular umas questões do horário. Tá bom, Estevão? Depois eu converso lá com sua mamãe, Tá bom. tá? Mas se preparem para semana que vem já.
Dá só uma recapitulada no sistema digestivo, na parte de anatomia, fisiologia e nas enfermidades, ok? Tá bom. Agora pode falar, Rai, sua Eu dúvida. sou péssima de enfermidades. É, assim, ó. O que que eles estão brigando no chat que eu não tô entendendo nada? Olha, esses meninos, eles ficam inventando coisa para brigar, então eu nem olho. Tá bom. Eu falei que tinha duas pessoas que não tinham ligado o vídeo. Eu falei, abre o vídeo! Aí depois começou todo um monte de briga, depois que eu falei que era pra abrir o vídeo. Pois Aí é. eu falei, E o É, principal da briga conversa, foi o seu gente, não filho, ô briga. Tia Aline. Ele é É que causador. tinha. Acho que era o Samuel que Ela tava botou brigando com a nossa, não sei o quê, daí eu não entendi nada. Daí eu botei. Não Tá gravando, tá? entendi. Vou ter que cortar essa parte da Tudo aula e bem. mandar só para os pais. Até agora ele tá causando lá no chat, Tia Aline. Ah, acredito. Ela ainda quer mandar mensagem. O chat vai salvar, dá pra copiar e mandar no grupo. Nossa, Meu Deus! eles vão fazer. Ele vamos salva no encerrar computador a da minha mãe. aula. Nossa, eles vão fazer. Encerrar. Eu fiz gravação de tela do chat. Salvei o chat. Bom, gente, vamos fazer então uma oração para finalizar nossa aula. Não esqueçam, viu? Eu vou ver se vocês estão sendo estudiosos pela nota da próxima prova, hein? Semana que vem. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por este dia, por essa aula, que nós possamos fazer de tudo para que nossos órgãos filtrem da maneira que o Senhor planejou. E também que nós, ao assistirmos, ao vermos qualquer coisa, possamos filtrar também para que a nossa mente só receba o que é puro, verdadeiro, bom, e o Senhor esteja conosco para tomarmos essas decisões. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Beijo, abraço para todo mundo. Tchau. Professora, Tchau. Tchau. Oi, Benjamin. Oi, uma Benjamin. pergunta. E as notas da outra prova que a gente tinha feito sobre o sistema respiratório? Eu mandei só para alguns, né? Quem me pediu, eu fui mandando. Você manda um lembrete para mim? Quem eu não Ok. enviei? A professora mandou um gabarito, não foi? Quem eu não enviei e quiser, aí manda para mim em particular, para eu mandar para você, tá bom? Tchau, gente. Beijinho.